Olá, hoje é dia de vídeo polêmico. Vamos falar de 3 ativos para investir no setor da marihuana, cannabis, ou falando português bem claro, da maconha. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5. O plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são exatamente os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Hoje a gente está falando exatamente desses 3 ativos, então vamos lá dar uma olhada. Então aí sempre reforçando, né, como a gente sempre fala, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, principalmente esses aqui que envolvem uma certa polêmica, né, um setor meio polêmico, principalmente aqui no Brasil. Afinal de contas, aqui não é legalizada a cannabis, mas a gente não vai discutir essas questões políticas, polêmicas aí, né? A gente vai falar exatamente sobre os ativos, né? Então são 3 ativos, como eu falei anteriormente, são ativos, uma stock, um REIT e um ETF. São essas 3 possibilidades que você tem para investir nesse setor. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então a primeira aqui é High Tide, né? O nome já sugere, né? High Tide seria maré alta, né? Então essa aqui é uma empresa canadense, sede canadense. Aqui eles não trabalham na produção do material, né? Eles trabalham na produção dos acessórios. Então eles trabalham com esse foco, né? E é inclusive uma coisa interessante nesse aspecto, né? Porque o que essa empresa espera, né? Eu estava ouvindo, né? Ouvindo, não lendo um livro que é Seja Disruptivo, né? Não sei se você já ouviu esse livro, e ele fala exatamente nesse tipo de estratégia, em que tem um mercado que vai crescer ou está crescente, e em vez de oferecer o mesmo produto que todo mundo está oferecendo, ele vai apenas oferecer alguma coisa que está auxiliando aquele produto. E é exatamente a cara daqui da High Tide. Então, em vez de brigar ali no mercado, propriamente dito, do cultivo, da venda do produto, né, da cannabis propriamente dita, eles pegam e vendem os acessórios, né? Eu morei no Canadá um tempo e lá ainda não era legalizada, hoje já é legalizada, né? Mas eu tive oportunidade lá mesmo no downtown, né? Que seria o centro da cidade, e eu via lojas lá, tudo com acessórios, tudo lá certinho para todo mundo ver, né? Então era uma coisa que para nós brasileiros, obviamente, é uma coisa bem distante da realidade, mas lá não, lá já está legalizado, o pessoal fuma pra caramba lá, é, cigarro normal, né? Não sei como é que está a questão agora com a cannabis, a legalização, né? Mas enfim, essa empresa é uma empresa canadense que vende acessórios, né? Basicamente é isso que ela vende, né? E tem diversas marcas aqui, não conheço nenhuma, né? Eu vou ser bem sincero. E aí, se você quiser dar uma olhada, é fácil de encontrar aqui a High Tide Inc. Só para ter uma ideia em termos de desempenho, né? Ela está com essa característica aqui, né? Esse aqui é os resultados, né? Aquelas demonstrações que sempre eu particularmente bato o olho ali, enxergo ali essas 3 informações que são a demonstração de resultados, balanço e do fluxo de caixa. Inclusive a gente falou em vídeos anteriores para a aplicação disso na sua própria vida. Na minha própria vida eu aplico alguma coisa desse tipo. Então, voltando aqui à questão da empresa, então essa empresa, na verdade, essas empresas elas estão lá na Investopedia, lá em setembro de 2021, seriam as top stocks para esse setor. E lá a Investopedia sempre ela divide entre uma estoque de valor, Value Stock, né, como a gente já falou várias vezes aqui no nosso plano 5, Growth Stock, né, que seria aquela estoque, aquela ação de crescimento, e de momento. A de momento eu não vou falar aqui, eu vou deixar aqui apenas a de valor, que é exatamente essa, High Tide, e a outra que seria de crescimento a gente já vai falar. Então nessa aqui, se a gente for olhar o resultado aqui, né, a gente vê que houve uma parte de receita bruta, né, bem alta, né, cresceu bastante, mas está operando no prejuízo, né, como você pode ver lá 2019, um grande prejuízo, e está recuperando em 2020, né. Se a gente for olhar aqui, bora olhar o trimestral. Trimestral ainda com prejuízo aí forte ainda lá aqui em 2021, né, e o segundo também já deu uma recuperada, mas a receita é crescente, né. Ela tem característica, na verdade, de crescimento, mas ela está lá classificada como valor, tá? Então é uma empresa que está no prejuízo, fique bem atento a esse fato. No balanço aí crescendo os ativos, mas também passivo bem alto, né? Ou seja, ela está possivelmente com essa característica de expansão, né? E o fluxo de caixa aí característica de financiamento forte, pagando financiamento, e também na parte operacional deu uma crescida em 2019 e também na parte de investimento aí, na verdade, perdeu um pouco nos investimentos aqui de 2019 para 2020. Tem uma característica aí de desinvestimento, né?
A gente não foca, apesar da gente não focar na parte fundamentalista, né, a gente tem uma formação quant aqui na Symmetry. A gente trabalha com análise quant, que seria exatamente o uso de ciência de dados, né, machine learning, inteligência artificial para apoio à decisão nos investimentos, exatamente na escolha dos ativos. A gente desenvolveu um método que é exatamente o método ranking. Mas também a gente tem uma formação, né, vamos colocar dessa maneira, uma parte fundamentalista e um pouco também da parte técnica. A gente dosa essas questões, né? Mas enfim, essa aqui é a High Tide. A outra empresa que teria lá é o REIT, né? Ela está lá no de crescimento, né? Eu vou mostrar depois a cotação dessas empresas. E aqui é a Innovative Industrial Properties, elas focam aqui, no caso esse REIT, ele foca no armazenamento para a cannabis para uso médico, tá? As propriedades estão lá 100%, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Não tem propriedade no Canadá, se eu não me engano, ó, Califórnia, Maryland, Michigan, é tudo lá, né? Ohio. São vários galpões logísticos específicos aqui para a cannabis, tá? De uso medicinal, tá? Olhando aqui na parte de demonstrativos, né? As demonstrações financeiras, a gente tem resultado crescente aqui, né? Na parte de receita muito forte, tá? Lucro forte também. A parte de balanço também crescendo os ativos e no cash flow, né? Fluxo de caixa aí tem uma característica de financiamento, né? Aquela linha azul lá, a parte de financiamento lá em cima tá no positivo, ou seja, ela está se financiando, e a linha laranja aqui investindo forte, tá? E o operacional crescente, né? Ela tem essa característica aqui, Innovative Industrial Properties. Por último, né, a gente tem um ETF. Um ETF aqui estou usando o site dtf.com. Esse aqui, o MJ, é o Alternative Harvest, que seria aí exatamente a plantação alternativa, né? Então ele foca na parte de produção, propriamente dito, cultivo aqui, marketing e distribuição da cannabis, canabidiol e produtos de tabaco, tá? Então ele abrange todos esses setores aqui. E se a gente for ver aqui, tem algumas características, está com PL negativo, ou seja, está no prejuízo, contando todas as empresas ali, né? A taxa de administração é 0,75%, né? Um pouco mais salgada, né? E o yield, pelo menos nesse momento, 2,30%, tá? Até um yield elevado. Geralmente o setor do tabaco, né? E no caso aqui a cannabis pode estar entrando ali próximo desse setor, é um pagador de dividendos, né? Então ele tem essa característica. Então aqui a gente tem aqui distribuição por país, 53% Estados Unidos, 39% Canadá, tem um pouco do Reino Unido e Suécia. As empresas estão aqui as top 10, né? E ela tem uma característica aqui que eu vi também, é de small caps. Não, são várias empresas small caps. É um setor que está começando, um setor novo, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Aqui na Cimento também. Você tem que observar esse setor, se você assim decidir investir nesse setor, é aquela porção de maior risco no seu portfólio, né? É uma característica de assimetria, que é exatamente você pode perder dinheiro ali, mas tem uma característica de ganhar muito no futuro. Então, ele tem esse perfil. Como ele tem esse perfil, esse setor, você tem que tomar um certo cuidado aí, né? Então, você tem que enxergar o seu portfólio como um todo e, de repente, uma pequena parcela em um setor mais arriscado. Então, é sempre isso que a gente fala aqui no nosso plano 5. Se você tem mais, vamos dizer assim, suscetibilidade, né? Aceita maior risco aí, então tudo bem, né? A porcentagem você pode crescer aí até o seu critério, né? Só para fins de comparação da cotação, aqui a gente tem o TradingView, eu coloquei todo mundo aqui, né? Em azul aqui a gente tem o MJ, o MJ, né? Que é o ETF. Em laranja a gente tem aqui o HITI, que é aquela empresa lá que vende os acessórios. Em seguida a gente tem aqui o REIT, o IIPR. E por último aqui em laranja não, amarelo, né? A gente tem o IVV, comparando tudo aqui dentro do período em que todos estão presentes, né? Que seria mais ou menos 2019, né? Tem aqui o REIT, né? Se não me engano, ou na verdade aqui quem é em laranja aqui é o HITI, né? O HITI está ali, um período ali que começou depois de 2019. Acho que foi exatamente o período lá que foi, né, legalizado a maconha lá no Canadá, né? Mas enfim, contando esse período aí, a gente observa que quem cresceu muito, né, foi aqui o REIT, né, e uma observação que eu queria fazer para vocês, né. Aqui o IVV em amarelo quase está imperceptível, né, aqui em termos de volatilidade, para você ter uma ideia do nível de volatilidade desse setor. Então sempre a gente fala aqui, associando a questão
da volatilidade, o risco, né? A questão do risco-retorno. Então, esse setor você tem que olhar dessa forma, né? Isso que a gente está educando aqui no plano 5 também, né? Essa ideia de volatilidade, oportunidade mais risco, né? Então, é exatamente essa tríade aí que a gente está facilmente observando aqui nesse setor, né? O IVV desaparece aqui, imagine, né? O IVV é um índice de ações, tá? Que parece renda fixa aqui no meio desses outros ativos, para você ter uma ideia do nível de risco. Certo, pessoal? É isso que a gente vai falar hoje, né? Falar sobre esse setor aí, um setor polêmico, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos aí disso. Se você vai investir de repente nesse setor aí, pode deixar um comentário. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.